Boa noite, desculpem um pequeno atraso, sempre aqui com os ajustes das facilidades tecnológicas, né? Estamos agradecidos pela jornada que você tem seguido conosco. A gente hoje está no último dia do estudo do livro de Jó, não é? É um desafio, evidentemente, de um modo muito mais detalhado, muito mais enriquecedor. A gente repetiria tudo isso, né? Porque é rico o livro de Jó. Então a gente fez diversas modalidades de abordagem e a gente vai encerrar hoje com os capítulos 40 a 42. Você que está aí no YouTube, no canal da nossa igreja, está vendo os slides já indicando a parte final dos capítulos 40 a 42, terminando então com essa série de estudos no livro de Jó. Nós vamos orar, não é? Alguns pedidos, né, que a gente tem, que a gente mencionou no domingo passado, algumas pessoas da nossa igreja que pediram que a gente orasse. A irmã Lúcia pediu que a gente orasse por alguém que ela conhece, o irmão Joaquim pediu também, a Leilane também pediu, os avós da noiva do meu filho também estão dependendo da nossa oração, e muita gente que a gente não conhece, gente anônima ou gente com o nome mencionado. Uma colega Renildes, colega lá da Secretaria de Educação, também está internada. A gente vai orar por ela nesse momento e até o final do estudo. Outros nomes, se você lembrar, você pode digitar no Face, nós estamos no Face, Cid Mauro Oliveira, e no canal da igreja IEC Manuel Julião. Você pode voltar, mandar um recado para nós, que a gente menciona aqui na oração até o final do estudo. Não é? Vamos orar? Senhor, obrigado por mais esse dia, essa jornada. Te agradecemos pelas bênçãos que temos recebido. Hoje eu mesmo e minha esposa fomos ao médico e, graças a Deus, temos sido abençoados. Tu tens administrado a nossa saúde, a dependência de Ti. Nós agradecemos a tanta gente, Senhor, que também precisa, carece de oração. E entregamos nas Tuas mãos esses pedidos que nós mencionamos aqui. A colega lá da Secretaria de Educação está internada, entregamos nas Tuas mãos. Os avós, Dona Conceição e seu Paulo, avós de Amanda, entregamos também nas Tuas mãos. Louvamos o Teu nome pelo Teu cuidado, pelo Teu amor. Continua, Senhor, cuidando de nós, cuidando do planeta, cuidando da população, cuidando do mundo inteiro. Nós sabemos, Senhor, que há tanto que é uma expectativa Tua de ajuste, de justiça da nossa parte, da parte do ser humano. Abençoa o Teu povo que proclama o Teu nome, Senhor, que indica o amor como solução, a solução, Senhor, poderosa para os problemas que a humanidade enfrenta. Então nós nos entregamos nas Tuas mãos. Continua também nos abençoando no estudo que estamos fazendo. Obrigado por essa jornada, por essa abordagem hoje. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, estamos prontos então para a jornada final. A gente esteve estudando no capítulo 39 a interpretação de Deus a Jó. A gente esteve detalhando ali como Deus mostra a sua glória na criação. É interessante a abordagem que Deus faz, porque Deus mostra a sua autoria, comparado à do homem. A gente comentou aqui na semana passada o modo como a ciência pode descrever, e a gente não tem ideia da variedade da criação e de todos os ramos que a ciência lança a mão, dos quais a ciência lança a mão, para explicar a criação de Deus. E Deus vai continuar com esse argumento, e nesse capítulo, no capítulo 40 e 41, Deus vai selecionar dois grandes animais, que a gente só conhece esses animais pela descrição que a Bíblia vai fazer deles. Aliás, no livro de Jó, um é chamado hipopótamo, nessa nossa tradução, o outro é chamado crocodilo. Realmente, hipopótamo e crocodilo são duas espécies de animais que representam bem, o portento da criação de Deus. Porém, a descrição desses dois animais de Jó não corresponde à descrição do hipopótamo, não corresponde à descrição do
crocodilo. Há semelhanças, a gente vai ver aqui. Então, essas criaturas descritas em Jó podem muito bem ser outras criaturas que já existiam na superfície da Terra e foram extintas, não é? Até a ciência tem teorias por meio das quais, por exemplo, a extinção dos dinossauros pode ser explicada, não é? Só que há outras teorias, a gente deve procurar, quando estuda, quando procura informação, a gente deve ampliar a nossa pesquisa, para que a gente não fique ouvindo só uma ideia a respeito dos dinossauros, não é? Parece que só tem aquela explicação e às vezes a gente confunde hipóteses com teorias já confirmadas. Há muitas hipóteses científicas que circulam, né, no nosso contexto de vida e nas revistas de banca de jornal, que são não confirmadas. Então, às vezes a gente assimila aquilo como uma explicação que não é plausível, né? Então, vamos lá? A surpreendente resposta continua, a surpreendente resposta de Deus a Jó, né? Disse mais o Senhor a Jó, início do capítulo 40, acaso quem usa de censuras contenderá com Todo-Poderoso? Quem assim argue a Deus que responda. Então é como se Deus lançasse um desafio para que, em certo sentido, provocasse a resposta de Jó, que Jó pudesse se autoavaliar. Nós aqui já dissemos que Jó é alguém que partilha da sabedoria de Deus, mas no contato com Deus há muito mais que crescer no conhecimento do próprio Deus. E Deus como que faz uma espécie de provocação a Jó, para que Jó possa se medir diante dele, né? Nós mencionamos o Salmo 8, o Salmo 8 diz que é o homem que dele te lembra. Então a ideia que a gente tem quando lê esse versículo, será que Deus está depreciando? Porque quem é o homem? Não é? Nesse contato de Deus com Jó, parece que essa pergunta faz sentido, né? É como se Deus dissesse: Jó, quem é você? Quem usa de censuras contenderá com o Todo-Poderoso? Quem é você, Jó, não é? Para contender com o Todo-Poderoso? Os amigos de Jó até que acusavam Jó disso, né? Mas as razões dos amigos de Jó não são as mesmas razões de Deus, não é? Num certo sentido, Deus está se revelando a Jó, não é? Está, claro, mostrando a pequenez de Jó diante dele, a grandeza, o que ele precisa, o que ele tem para conhecer de Deus que ainda não conhece. Não é? Por isso que Deus está nesse diálogo com Jó, né? Então Jó respondeu ao Senhor e disse: sou indigno, que te responderia eu? Ponho a mão na minha boca. Uma vez falei e não replicarei, aliás, 2 vezes, porém não prosseguirei. Então Jó reconhece a sua pequenez diante do Senhor, não é? Mas voltando ao versículo do Salmo 8, quando o Salmo 8 diz que é o homem que dele te lembres, o próprio Salmo já mostra a importância que Deus dá ao ser humano. Porque o Salmo é um Salmo, esse Salmo 8 é um Salmo messiânico. Nessa pergunta, não é? A resposta do Salmo já aponta para o Filho do Homem, não é? Que o Salmo diz assim: fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que os anjos. Na verdade, a Bíblia menciona Jesus, não é? E a Bíblia diz que Jesus é menor que os anjos porque experimentou a morte. Que nenhum anjo nunca experimentou. Anjos não morrem, anjos são eternos. Então, nesse sentido, o salmista está se referindo a Jesus, não é? Mas esse salmo também se refere ao fato de que, na pessoa de Jesus, Deus se faz homem para ter comunhão com o homem, criar a circunstância, digamos, da maior aspiração de Deus, que era o quê? Comunhão com o homem, né? Que o homem tivesse comunhão com ele. Foi tentado lá na criação, fracassou por causa do ser humano, mas em Cristo Jesus Deus nos chama para essa comunhão. Por isso que o Salmo 8, na verdade, o Salmo 8 está definindo qual é a posição de honra a qual Deus traz de volta o homem no relacionamento com ele, não é? Então, essa, digamos, provocação de Deus no sentido de rebaixar, entre aspas, Jó, na verdade, é para colocar Jó na posição que ele deve ter diante de Deus, reconhecendo
a grandeza de Deus, a glória de Deus, e uma das maneiras de se reconhecer a grandeza de Deus é olhar para a criação. Não é? É interessante a gente lembrar que Paulo, na carta aos Romanos, ele fala 3 aspectos fundamentais de Deus que se reconhecem só de se contemplar a criação. Não é? Vamos dar uma olhada lá? Abra sua Bíblia, Romanos capítulo 1. É possível ler, eu vou procurar ler textualmente aqui, para que a gente não esqueça nenhum detalhe dessa argumentação de Paulo. Não é? Em Romanos capítulo 1, Paulo diz assim, olha, Romanos 1, 20, porque os atributos invisíveis de Deus, primeira coisa que Paulo menciona, os atributos invisíveis de Deus, o seu eterno poder, segunda coisa que Paulo está mencionando, o eterno poder de Deus, ou também a sua própria divindade. Então, os atributos invisíveis de Deus, o poder de Deus, a divindade de Deus, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, por meio das coisas que foram, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. É interessante esse advérbio de modo, né? De que modo essas coisas são percebidas? Paulo diz, claramente, os atributos, o poder e a divindade de Deus, claramente se reconhecem sendo percebidos. Olha, o detalhamento dessa afirmação de Paulo, por meio das coisas que foram criadas. E aqui nós estamos tendo uma aula da criação, uma aula de criação, não é? Interessante, eu estava lembrando na semana passada, quando eu encerrei o capítulo 38 e 39, eu queria mencionar agora, antes que a gente avance, né, nessa temática, eu estava lembrando da proto-história, né, aquele período de tempo, e os textos do Apocalipse, do capítulo 1 até o capítulo 11 do Gênesis, desculpe, eu falei Apocalipse, queria falar Gênesis. No Gênesis, o capítulo 1 ao capítulo de número 11 são chamados de proto-história, porque a gente tem uma contagem cronológica clara a partir da época de Abraão. Quando ali está mencionado que Abraão nasceu em Ur dos Caldeus, a gente tem uma datação precisa da antiga Caldeia, né? Esse tempo da época de Abraão é o Império Babilônico Antigo. O Império Babilônico que invade Jerusalém na época de Jeremias já é o Neo-Império Babilônico. Então você sempre teve os assírios e os babilônios como o povo da Caldeia, da Mesopotâmia, brigando entre si. Então você tem o antigo Império Babilônico, aquele célebre código de Hammurabi, e Hammurabi é um rei assírio. Né? Então você tem todas essas sucessões de época a partir de Gênesis 12. E uma das histórias desse trecho, desse período, a proto-história, é exatamente a primeira vez que o ser humano teve ideia de fazer o quê? Criar o quê? Uma cidade. Uma cidade. Né? Então o que é uma cidade hoje? Né? A gente começa, eu não sei direito os nomes dessas cidades, lá dos Emirados Árabes, né? As cidades dos petrodólares, né? Mas há Dubai, há uma série de cidades fantásticas, né? Por causa da facilidade, da quantidade de dinheiro, e o petróleo ainda é uma fonte de energia insubstituível. Né? Então, a quantidade de dólares que entram nessas cidades, as megacidades que são construídas, então a cidade ainda é um orgulho da civilização o quê? Humana. Mas elas começaram assim num confronto com Deus. Lá em Gênesis 11, a famosa Torre de Babel, não é? O ser humano disse assim, nós vamos nos ajuntar, nós vamos construir uma cidade, nós vamos construir uma torre. E Deus disse, não é a melhor maneira de vocês o quê? Conviverem com a natureza. Vocês têm que se adaptar à natureza, vocês têm que se espalhar, vocês têm que aprender a dialogar com a natureza, observar a natureza, entender que vocês são parte dela. E hoje o que é o planeta? O nosso planeta está doente, né? Eu não digo nem doente no sentido moral, né? No sentido do relacionamento humano, né? No sentido da distribuição de riqueza, né?
mas no sentido da agressão ao meio ambiente. Claro que tudo isso está interligado, né? Claro que o crescimento econômico tem um preço, né? Em função da poluição, em função do ataque ao meio ambiente e a questão da globalização, a questão das relações de mercado, tudo isso está entrelaçado, né? Mas se a gente tem essa aula que Deus dá para Jó, mandando Jó olhar para a natureza, contemplar a natureza, ver se ele consegue descrevê-la, então a gente vê na natureza as digitais de Deus e a gente vê que muita coisa o homem deixou perder, porque ao invés de ter uma relação harmoniosa com a natureza, uma proposta que veio lá do Jardim do Éden, né? Ele foi e deixou de lado essas coisas e se tornou o quê? Orgulhoso, né? O homem colocou-se acima de Deus, né? O seu ego, né? Prevaleceu, né? Então, nessa conversa com Jó, é como se Deus dissesse: Jó, você vai ficar no lugar, eu vou ficar no meu lugar e a gente vai, eu vou te dar uma aula. Vou te dar uma aula. E quando Deus continua a aula, né? Quando Jó fala assim: eu sou indigno, que te responderia? Eu ponho a mão na minha boca. Uma vez falei, não replicarei. Aliás, 2 vezes, porém, não prosseguirei. Então o Senhor, do meio de um redemoinho, respondeu a Jó: cinge agora os lombos como homem. Eu te perguntarei e tu me responderás. Então, esse é o versículo, né? Deus pede a Jó que ele cinja, se vista, não é? Ele seja o máximo que ele puder ser em termos de coerência, em termos de identidade, porque ele agora vai falar com Deus, né? Eu te perguntarei e tu me responderás. Então Deus enumera argumentos que Jó não poderá responder. E Deus começa: acaso anularás tu de fato o meu juízo, ou me condenarás para te justificares? Interessante que se a gente colocasse essa pergunta na boca de um amigo de Jó, essa pergunta cabe na boca dos amigos de Jó, né? Porque eles estavam o tempo todo dizendo que Jó estava fazendo exatamente isso. Acaso anular de fato o meu juízo? Eles acusaram Jó de anular o juízo de Deus, de enfrentar, peitar o juízo de Deus. Tu me condenarás para te justificar? E Jó, você está condenando Deus para te justificar. Então a impressão que a gente tem é que Deus está dando razão aos amigos de Jó. Não, Deus é o único que pode falar com Jó dessa estatura. Ele fala como Deus e Jó ouve, não é? Jó é interpelado como homem, não é? Lá em Isaías, o próprio profeta Isaías, ele quando na sua vocação Deus chama Isaías para ser profeta, ele diz que ele pode propor ao povo um arrazoado, né? Lá em Isaías Deus fala assim: vinde e arrazoemos, ainda que o vosso pecado seja uma mancha vermelha, como escarlate, como carmesim, vai se tornar como branca. Então Deus, até com um pecador, Deus, ele se propõe a argumentar. Deus quer ouvir as razões do homem, né? Ainda que seja uma confissão, não é? E, aliás, é principalmente essa oração que Deus quer que o ser humano faça, né? Que o ser humano reconheça o seu pecado, não é? Então, aqui, Deus faz essa pergunta a Jó. Claro que Jó nem pensava em que estaria, né? Ou que com a sua atitude fazia isso que Deus está dizendo, que ele está fazendo. Anularias de fato o meu juízo? Me condenarás para te justificares? É uma provocação que Deus faz a Jó. Ou tens braço como Deus, ou podes trovejar como a voz, como ele faz? Aqui Deus está querendo que Jó se compare a ele, né? Para que Jó entenda que isso é uma coisa absurda. Embora, o que a Bíblia diz de nós? Deus nos fez a sua imagem e semelhança. Lá no Gênesis, façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Deus criou o homem em sua imagem e semelhança, homem e mulher os criou. Então, num certo sentido, Deus sim abre mão de atributos seus e quer que o homem prive desses atributos. Deus quer repartir esses atributos. Então, aqui Deus está argumentando com Jó com relação àquilo que é o quê? Exclusivo dele como Deus. Mas ele quer Jó o quê? Mais perto, compreendendo Deus, não é?
entendendo a dimensão da sua relação com Deus. A nossa Deus tem uma dimensão cada vez maior, cada vez mais intensa. Né? E olha que a gente não vai precisar da fé, né? Mas a gente está imaginando agora o tamanho da fé, não é? O potencial da fé. E ele é estimulante, não é? Sem dúvida nenhuma. Orna-te, pois, de excelência e grandeza, veste de majestade e de glória, como se Deus estivesse sendo irônico. Né? Jó, você vai se enfeitar de excelência e grandeza, você vai se vestir de majestade e de glória, né? Mas olha para todo soberbo e humilha-o, calca aos pés dos perversos no seu lugar, cobre-os juntamente no pó. Isso eu pulei aqui, desculpe. Orna depois de excelência e grandeza, veste de majestade e de glória, derrama as torrentes da tua ira e atenta para o todo soberbo e abate-o. Olha para todo soberbo e humilha-o, calca aos pés dos perversos no seu lugar, cobre-o juntamente no pó, encerra-lhes o rosto no sepulcro. Essa é a ação de Deus em relação ao soberbo, não é? O que Deus faz? Ele se orna de excelência, de grandeza, veste-se de majestade e glória, derrama as torrentes da ira dele, atenta para todo soberbo e abate-o. Né? A Bíblia diz que a cura para a soberba é a fé. Né? Lá em Abacuque está escrito: eis o soberbo, a sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. O que promove o homem descer da sua soberba, né? O que confere humildade ao homem, o que coloca o homem diante de Deus na estatura que ele deve estar, é a fé. Não é? Então Deus quer sim trazer o homem para uma condição de honra diante dele, e o homem depende da fé para isso. Né? Olha para todo soberbo e humilha-o, calca aos pés dos perversos no seu lugar, cobre-o juntamente no pó, encerra-lhes o rosto no sepulcro. Então também eu confessarei a teu respeito que a tua mão direita te dá vitória. Contempla, aí Deus vai começar a falar do hipopótamo. Não é? Contempla agora o hipopótamo que eu criei contigo, que come a erva como o boi. Deus vai falar de uma criatura que nós já dissemos, né? Comparada ao hipopótamo, que não é o hipopótamo, né? Algumas traduções chamam, e é um herbívoro que tem força de chumbá, mas é herbívoro. Né? Sua força está nos seus lombos e o seu poder nos músculos do seu ventre. Endurece a sua cauda como cedro, os tendões das suas coxas estão entretecidos. Os dinossauros dessas criaturas e do livro de Jó. Seus ossos são como bronze, seu carro com barras de ferro. Ele é a obra-prima dos feitos de Deus, quem o fez o proveu de espada. Então a gente está acostumado a ver esses filmes de ficção modernos, né? Essas imagens gráficas de computação, não é? É interessante a gente ouvir essa descrição e imaginar esses seres que a gente já viu, não é? Porque esse aqui é um desses animais, provavelmente extintos já, mas um desses animais tremendos que Deus criou. E o professor Adalto Lourenço sugere uma coisa muito interessante, né? Ele explica que alguns fósseis de dinossauros aos quais a ciência atribui idade de milhões de anos convivem com outros fósseis de vegetais que não podem ter essa idade, tem uma idade muito mais recente. Então, o que ele deduz disso? Que os dinossauros não devem ter essa idade medonha. Então, ele acha que houve tempo em que o ser humano conviveu com esses animais. E a gente, quando vir agora o final
da história de Jó, a gente vai ver a idade dele e a gente vai ver que Jó é um daqueles patriarcas que vive na era antediluviana e a quantidade de anos é enorme, né? É interessante a gente contar essa idade de anos, né? Você, por exemplo, a Bíblia diz que Enoque ele viveu cerca de 400 anos. Se você dividir 400 por 10 dá 40. Então, em certo sentido, era como se Enoque tivesse sido arrebatado. Desculpe, ele não morreu, né? Enoque foi arrebatado com 40 anos. Então, na metade da sua vida, né? Então, essa quantidade de anos, mais ou menos, lá do Gênesis, você pode fazer uma conta de dividir por 10, que coincide mais ou menos com o homem que mais viveu foi Matusalém, não é? 969, não é? Confere aí para mim, 969 dividido por 10 dá 96 anos, a idade com que minha avó faleceu, não é? Quase 97 no caso de Matusalém, né? 96,9. Então, a gente entende que eram homens que viviam 10 vezes mais do que nós vivemos, para se ter uma ideia, não é? Então, a gente vai continuar vendo essa descrição aqui. Em verdade, os montes lhe produzem pasto, é um herbívoro, onde todos os animais do campo folgam, deita-se debaixo dos lotos, no esconderijo dos canaviais e na lama. Ou seja, eu estava dizendo, esse animal deve ter convivido com Jó no tempo que Jó existia, porque Deus diz a Jó que olhe para ele, né? Que compare, né? Evidentemente que não deveria ser uma criatura vizinha das fazendas de Jó, mas existiam aquelas extensões de florestas que havia no mundo naquela época, né? A gente conhece o mapa do nosso país. O litoral do Brasil era coberto por uma mata chamada Mata Atlântica, entendeu? Hoje só existe 5% da Mata Atlântica, um pouquinho lá no Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, São Paulo, Bahia e onde mais? Rio de Janeiro um pouco, Espírito Santo, mas somando tudo, então você imagina agora um mundo todo coberto por mata, não é? Com uma população muito diminuta. Quantas dessas criaturas podiam existir, né? Espalhadas, antes que a destruição do meio ambiente, que começou há muito tempo atrás, não as destruísse, né? Acaso, se um rio transborda, ele não se apressa, fica tranquilo, ainda que o Jordão se levante até sua boca. Então era uma criatura tão enorme que não se assustava quando havia a enchente, né, dos rios. Acaso pode alguém apanhá-lo quando ele está olhando ou lhe meter um laço pelo nariz? Então, muito provavelmente esse animal podia ser sim abatido, né? Porque alguém pode apanhar quando ele está olhando? Não. Mas sem olhar, talvez sim, né? Então, o engenho do ser humano, né, ele foi suficiente para que houvesse expedições de caça, né? Como por aí vai. Quantos animais estão sendo então ele segue escrevendo a majestade dele. Pode uma corda, pode meter no nariz uma vara de junco ou fralhas, bochechas com um gancho. Esse é o Leviatã, não é? O crocodilo aqui é um animal semelhante ao porte do crocodilo, por isso que ele é chamado na tradução de crocodilo. Acaso te fará muitas súplicas ou te falará palavras brandas esse animal, né? Fará ele acordo contigo, tomá-lo-ás por servo para sempre? Brincarás com ele como se for um passarinho, tê-lo-ás preso a correia para tuas meninas? Deus pergunta a Jó. Acaso os teus sócios negociam com ele ou repartirão entre os mercadores? Ou repartirão? Isso são uma maneira de Deus ironizar, não é? A potência que esse animal tem
e a fragilidade do ser humano diante dele, né? Ou seja, a criação de Deus frente às pretensões do ser humano, né? A gente estava dizendo aqui que a civilização humana é o quê? Uma grande pretensão do ser humano, né? A gente, quando estuda esses impérios do passado, né, a gente vê a grandeza deles, e os atuais, a mesma coisa. E tudo isso é o quê? Vai se transformar em cinzas, né? A gente agora, por exemplo, está vivendo um tempo de alarme, né? Um tempo em que praticamente todas as coisas pararam na expectativa do que vai acontecer, não é? Para que as coisas voltem ao normal, entre aspas, é necessário que a gente, por enquanto, verifique se a gente estabelece um princípio de sobrevivência, né? Alguma coisa que ponha freio. Pandemia é quando se espalha pelo mundo todo. Pan é tudo, o mundo todo. Então a gente agora parou tudo em função. Então o ser humano, não é? Essa civilização que ele construiu, não é? Está sendo colocada aqui em questão diante de Deus, porque Deus está falando da genialidade da sua criação, da grandeza da sua criação e o quão o homem é frágil diante dela, né? Eis que a gente se engana em sua esperança, acaso não será o homem derribado só em vê-lo, o medo, né? Em vê-lo, ninguém há tão ousado que se atreva a despertá-lo. Quem é, pois, aquele que pode erguer-se diante de mim? Então, aqui Deus compara, né, a postura do homem diante da criatura dele, uma simples criatura dele, e a postura do homem diante do próprio Deus, né? Então, que há tanta gente que fala a respeito de Deus com atrevimento, né? Porque até com blasfêmia, né? Porque não conhece nada dele, né? O apóstolo Paulo, ele, numa das cartas que ele escreveu a Timóteo, ele se considerou o principal pecador, porque ele falou assim: perseguidor, blasfemo e insolente. Depois que Paulo se arrependeu, depois que ele foi alcançado pela misericórdia de Deus, é que ele se reconheceu blasfemo, perseguidor e insolente. Esse texto aqui, Deus pergunta: quem é, pois, aquele que pode erguer-se diante de mim? Então Deus nos coloca numa condição diante dele que a gente pode, como ele falou para Jó, cinja-se, né? A gente pode dialogar com Deus, a gente pode conversar com Deus, porque justificados pela fé, Paulo diz que nós comparecemos diante de Deus santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Isso não é um blefe do ser humano, não. Isso é uma iniciativa de Deus, é uma ação de Deus. A ação de Deus na morte e ressurreição de Jesus, no nosso batismo em Cristo Jesus, nos torna diante dele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Por mais que alguém ache isso é absurdo, então isso parece um princípio, um fundamento, a gente possa assim se erguer diante dele, né? Quem veio para que haja retribuir-lhe, pois o que está debaixo de todos os céus é eu. Deus dizendo para Jó, né? O apóstolo Paulo, aquele texto da carta aos Efésios, que eu costumo dizer que é um salmo que Paulo escreveu, ele fala assim: aquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, né? Então Deus, na sua vontade, na sua sabedoria. Então ele aqui pergunta: quem primeiro deu a mim? Ninguém. Deus age de acordo com a sua vontade. Não me calarei a respeito dos seus membros, nem da sua grande força. Deus volta a descrever o Leviatã, nem da graça da sua compostura. Quem abrirá as vestes do seu dorso, ou lhe penetrará a couraça dobrada, né? Então, como o crocodilo tem aquela sucessão, né, de couraça, esse animal enorme também tinha. Quem abriria as portas do seu rosto, pois em roda dos seus dentes está o terror. As fileiras de suas escamas são o seu orgulho, essas escamas que eu mencionei. Cada uma bem encostada como por um selo que as ajusta. Interessante essa articulação, não é? De escamas, né? Então, esses mecanismos, né, que estão descritos aqui. Hoje eu peguei um livro do Adalto Lourenço. Como é mesmo o nome do livro? Aquele que você me deu para ler. Como tudo começou. Compre esse livro. Você tem ali, ele coloca certas fórmulas químicas, certas fórmulas matemáticas,
E ele fala de tantas minúcias que você fica deslumbrado, rapaz. Rapaz, isso que ele está mencionando aqui não é nem 0,00, sei lá, 1 vezes 10 é menos 10%. O número 1 com 10 zeros à esquerda, não é nem isso que o conhecimento, né, científico pode compor, sem contar aquilo que a ciência ainda não conhece, aquilo que ela ainda não sabe. Então, só o mecanismo, né, de funcionamento dessas escamas, que ele diz aqui, como que por um selo coladas e ajustadas umas às outras, sem espaço entre elas, né, sem que uma flecha, as armas daquele tempo, pudessem alcançar o corpo do Leviatã. A tal ponto que uma se chega a outra, que entre elas não entra nem ar. Umas às outras se ligam, aderem entre si e não se podem separar. Cada um dos seus espirros faz resplandecer luz, e os seus olhos são como as pestanas da alva. Vá lá no vídeo do Adalto Lourenço, que ele vai explicar que fórmula que contém magnésio. Ele falou que é uma fórmula que contém magnésio, que se você jogar aquele pó na água, ele incendeia. Então ele explica, né, que já foi encontrado num fóssil na região das narinas algo dessa substância, num desses fósseis, né? Então ele diz que se esse animal ele produzisse no seu organismo essa substância, na hora que ele expirasse o ar, ele ia provocar sim um clarão. Se ele espirrasse, você ia se queimar se você estivesse perto. Então da sua boca saem tochas, faíscas de fogo saltam dela. Entendeu? Então esse Leviatã espirrava, né? E saía um foguinho da sua boca, né? Que fosse. Das suas narinas procede fumaça como de uma panela fervente, ou de juncos que ardem. O seu hálito faz incender os carvões e da sua boca sai chama, né? Essa é a explicação que o professor Adalto dá. Você pode encontrar lá no vídeo que eu estou na internet, que eu estou sugerindo a você. A presença do magnésio em contato com vapor d'água se incendeia. Magnésio com uma outra fórmula, eu não me lembro aqui. No seu pescoço reside a força. Diante desse salto de desespero, suas partes carnudas são bem pegadas entre si, todas fundidas nele e imóveis. O seu coração é firme como uma pedra, firme como uma mó de baixo. É a parte mais pesada da pedra, né? Sobre a qual você, rodando a pedra de cima, você moía o trigo, né? Levantando-se ele tremem os valentes, quando irrompem ficam como que fora de si. Se o golpe de espada o alcança, de nada vale, nem lança, nem dardo, nem flecha. Para ele o ferro é palha e o cobre pau podre. A couraça desse animal é muito rígida, né? A seta não lhe faz fugir, as pedras das fundas lhe tornam em restolho, né? Havia no livro de Juízes, na tribo, uma das tribos de Israel, uma tropa de homens, de 400 homens, que eles manejavam a funda, e a Bíblia dizia que eles podiam acertar num fio de cabelo. Eles eram peritos nisso, mas esses camaradas com esse Leviatã fracassariam. Os porretes atirados são para ele como palha rícida do brandir da lança. Debaixo do ventre, as camas pontiagudas, sobre a lama, torna o mar como caldeira de unguento. Após si deixa um sulco luminoso, o abismo parece ter se encarecido. Isso aqui é um animal anfíbio. Na terra não tem igual, pois foi feito para nunca ter medo. Ele olha com desprezo tudo que é alto, é rei sobre todos os animais orgulhosos. Aqui Deus encerra, não é, a sua descrição dessas duas criaturas enormes, não é, que ele criou, e da maneira como foram dotadas de todo esse aparato, não é, de defesa, esse engenho, não é, da sabedoria de Deus. Ao final da fala de Deus, Jó respondeu Jó ao Senhor: bem sei que tudo podes, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento, Jó se autodenuncia, né? Na verdade falei
do que não entendia, coisas maravilhosas para mim, coisas que eu não conhecia. Então, comparado ao que Deus tem para dizer realmente o que Jó falou, né? Tinha esse calibre, mas o próprio Deus, agora ele vai falar nos amigos de Jó, ele vai entender nos amigos de Jó, porque ele valida o que Jó disse, no sentido daquilo que Jó conhecia a respeito de Deus, mas depois do diálogo de Jó com Deus, depois da revelação da argumentação de Deus com Jó, ele reconhece que tem muito mais de Deus para se conhecer, né? A gente deve pensar nisso como uma experiência para a nossa vivência hoje, né? É claro que um dia a gente vai estar com Deus na glória, na Bíblia diz que nós vamos vê-lo como Ele é, mas talvez o maior desafio seja de a gente conhecer Deus agora nessa condição de vida nossa, visto que há um ministério a desempenhar lá fora, um ministério que a igreja precisa desempenhar, e para isso tem que comparecer diante de Deus cingido como homem, como mulher, né? Para que possa se habilitar para realizar esse ministério. Há um desejo que Deus tem de como que trazer a sua presença, como trouxe Jó, né? Aqui como Deus disse a Jó que comparecesse diante dele, Deus quer trazer todo ser humano, qualquer ser humano. A gente ontem mencionou mais uma vez a história de Caim, quando Deus procurou Caim, Caim tinha assassinado o seu irmão. O que Deus esperava de Caim? Quando Deus falou, o sangue do teu irmão clama contra mim. Caim diz, então agora eu vou ter que sumir no mundo. Não, Caim tinha que dizer, Senhor, então agora eu quero caminhar na tua direção, eu quero o teu perdão. E Deus perdoaria. Se Caim se abrisse para Deus, então a igreja é o único emissário, né? O único lugar de onde procede uma mensagem que convida o homem a comparecer diante de Deus como Jó foi convidado a comparecer, né? Então, esse aqui é Jó dizendo, eu tenho muito mais que aprender. Claro que Jó não conhecia Deus só de ouvir falar, senão ele não era um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Mas ele agora entendeu que tem muito mais. Por isso que Paulo dizia assim, olha, eu não atingi a perfeição, longe de mim pensar isso, mas o caminho para esse alvo. Olha, esqueço das coisas que para trás ficam. Então, isso que a gente leu de Jó é aquilo que para trás fica. Muito de sabedoria tem, mas Jó agora está dizendo para nós, olha, eu quero ver mais, eu quero ser mais, eu quero aprender mais, né? Escuta-me, pois havias dito e eu falarei, eu te perguntarei e tu me ensinarás. Jó dizendo, eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. A gente tem que tornar isso constante na nossa vida, né? Cada experiência que a gente tiver com Deus vai ser superior à que já teve. Mas essa que a gente tem agora, a gente quer que a próxima seja ainda acima desta, né? Para que a gente possa, então, satisfazer a Deus na sua vontade, né? Paulo diz assim, olha, apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. É a experiência de Jó. Para que podeis experimentar a vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita. Há diversos trechos na Bíblia que falam disso, né? Dessa necessidade, dessa possibilidade desse crescimento, né? Ao final da fala de Deus, Jó responde a ele, por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza, né? Então Jó se colocou na condição de todo homem diante de Deus, né? É o começo nosso com Deus, é o arrependimento. Tendo ouvido Jó, Deus profere a sua sentença. Deus, então, ouvindo essa oração de Jó, essa palavra final de Jó, me abomino e me arrependo, tendo o Senhor falado essas palavras a Jó, o Senhor disse também a ele, faz o temanita, a minha ira se acendeu contra ti, contra os teus dois amigos, porque não disseste de mim o que era reto, como meu servo Jó. Deus falou, Jó, tudo que Jó falou de Deus era uma aula de vivência dele, de conhecimento dele, de sabedoria dele, da reação dele. Jó tinha aquela intimidade, aquela ousadia, aquele atrevimento para reagir da maneira como reagiu diante daquela circunstância, sem ter pecado, né? Aliás, isso não é dito no final do livro, é dito no início do livro. A gente já parte com o discurso de Jó, né? Sabendo, o autor já registra lá na frente, olha,
não se escandalize, não. Os amigos de Jó não dê trela para eles, não. Que eles estão numa de se escandalizar, mas não se escandalize, não, porque em nada disso Jó pecou. Não é? Então Deus aqui, ele diz isso. Vocês não disseram de mim o que era reto, como o meu servo Jó disse. Né? Tomai, pois, 7 novilhos, 7 carneiros, e de ao meu servo Jó oferecer holocaustos por vós. Ele vai oferecer. O meu servo Jó orará por vós, porque dele aceitarei a intercessão, para que eu não vos trate segundo a vossa loucura, porque vós não dissestes de mim que era reto, como o meu servo Jó disse. Aqui é um refrão, Deus repete, né? Então Deus chama de loucura aquilo que os irmãos, os amigos de Jó diziam, e os amigos de Jó disseram todo o tempo que era sabedoria. Jó, você pensa que só você é sábio? Não é só você que é sábio, não. Existe sabedoria também nas outras pessoas, Jó. Peraí. Né? Sabedoria de Deus só vem da parte de Deus. Só existe, só procede de Deus. Atitude dos amigos de Jó. Então foram, ele faz, obedeceram. Né? O Temanita, Bildade, Suíta, Zofar, Naamatita fizeram como o Senhor lhes ordenara. O Senhor aceitou a oração de Jó. Mudou o Senhor a sorte de Jó quando ele chorava pelos seus amigos. Cuidado para você não interpretar esse texto errado, tá? Você diz, então eu vou orar pelos amigos. Se eu orar pelos meus amigos, Deus vai me dar a minha sorte. Então, primeiro que a Bíblia não manda você orar pelos amigos, a Bíblia manda você orar pelos inimigos. Claro, orar pelos amigos também. Orar pelos amigos é uma obrigação, mas a gente tem uma obrigação, né? Que se você toma como obrigação orar pelo teu amigo, coitado do teu amigo que te tem como amigo dele. Puxa vida. Né? Orar é uma coisa voluntária. Não é? Agora a Bíblia manda orar pelo inimigo, dar pão, dar roupa. Não é? E se tiver que emprestar, empresta, mesmo que ele não te vá pagar, empreste. Né? Jesus fala, mais vantagem você emprestar para quem não vai te pagar do que você só emprestar para quem você sabe que vai te pagar. Mas também não pense que é para você fazer isso não, como se você estivesse investindo e querendo alguma vantagem. Tem gente que, ao obedecer a Bíblia, acha que obedecendo a Bíblia vai ganhar uma medalha de ouro por isso. Gente, obediência é uma coisa dura, penosa. A Bíblia diz que Jesus aprendeu a obedecer pelas coisas que sofreu. Então a obediência não é fácil, ela é necessária. Não pense que depois de obedecer, né, você vai ganhar uma recompensa. A gente não faz mais do que a nossa obrigação. Aliás, a gente nunca deveria ter desobedecido. Né? Então o texto diz aqui, mudou o Senhor a sorte de Jó quando ele chorava pelos seus amigos, e o Senhor deu-lhe o dobro de tudo que antes possuíra. Cuidado, não interprete errado esse versículo, porque alguém pode achar que, olha, como Deus deu o dobro do que Jó tinha, quando eu perder alguma coisa, não é? Se eu perder alguém pequeno, doença, se eu tiver algum prejuízo no meu negócio, eu vou falar para os meus amigos, depois de falar dos meus amigos, Deus vai então me dar tudo em dobro. Cuidado, hein? Isso é a interpretação daquelas igrejas arrecadadoras, não é? Que andam enganando você, achando que a graça de Deus, que o reino de Deus, que a igreja é uma corretora, de uma financeira, alguma coisa que você vai ali para angariar benefício para a sua vida, para o seu ego, para a sua vaidade. A igreja é um lugar de serviço. Aliás, nós somos a igreja. A igreja é um lugar onde você dá tudo, não é onde você vai receber tudo, não. Certo? Claro que a Bíblia diz no Novo Testamento que quando havia necessidade entre os irmãos, eles mesmos se supriam. Tudo bem, mas ali não é um lugar de lucro e fonte de renda, não. Então aqui a Bíblia diz que mudou o Senhor a sorte de Jó, né? A sorte de Jó já era uma bênção desde o começo da sua história. Agora Deus entendeu que deveria mudar, então ele mudou. E coincidiu de ser quando ele era pelos amigos, porque Jó, a qualquer momento, isso para ele é comum, era normal, ele não estava fazendo uma troca com Deus, orar pelos amigos para receber uma coisa em dobro, né? Então, mudou o Senhor a sorte de Jó. Então vieram a ele todos os seus irmãos e todas as suas irmãs e todos quantos dantes o conheceram e comeram com ele em sua casa. Jó devia também orar por essa gente, né? Que não veio antes porque ele fedia mal, porque o hábito dele era ruim, porque ele não podia nem vestir roupa direito, né? Porque a casa dele era pobre, porque ele tinha perdido tudo, porque... Espero que não tenha sido esse o sentido, né? Eu aposto que Jó recebeu
com alegria. Igual o pai do filho pródigo recebeu o filho pródigo, né? O irmão é que teve um senso crítico. Falou, esse seu filho é muito interesseiro e o senhor está caduco. Está caduco. Como é que o senhor pode fazer uma festa dessa? Alguém poderia dizer, Jó, uma festa para esse pessoal só veio porque agora você tá bom, você agora está rico de novo. Jó ia dizer, gente, o importante é que eles vieram, né? Igual o pai do filho pródigo, né? Eu pensei que eu os tinha perdido, né? Eu os ganhei de novo. Deixa eles aí, vamos ver se eles aprendem que não pode haver esse jogo de interesse, né? E se condoeram dele e o consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. Deve ser a mentalidade deles, né? Se consolaram, se condoeram de Jó de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. Isso aqui é a teologia da retribuição. Eu acho que essa gente também achava que Jó tinha sido castigado por Deus. Era a opinião deles, porque Deus não enviou mal nenhum, Deus permitiu que as tragédias, como nós dissemos desde o início dos nossos estudos, né? Deus permite que as tragédias aconteçam. As tragédias são nossa condição humana. Lá desde a queda, né, a principal tragédia foi aquela queda, né? Lá no Apocalipse, quando a gente estudou sobre os flagelos, né, os 7 flagelos, o principal flagelo é o pecado. Todos os outros flagelos são consequência do pecado. O sofrimento, né, e as tragédias são consequência da queda do homem. Isso é que traz sofrimento. Não é Deus que envia e que manda sofrimento e maldade e pecado, não é? Então está aqui o texto dizendo assim, cada um lhe deu dinheiro e um anel de ouro. O presente, né, que o pai deu, o pródigo Jó ganhou de cada pessoa que foi convidado para esse banquete. Assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro, porque veio a ter 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de bois e 1.000 jumentas. Já dissemos isso, né? Não quer dizer que toda pessoa que tiver um prejuízo qualquer, uma perda qualquer, vai receber de Deus de novo. Deus fez isso com Jó. Pode ser que faça até com outra pessoa o triplo, mas não é para você interpretar dessa maneira esse versículo, né? Também teve outros 7 filhos e 3 filhas. Chamou o nome da primeira Gemima, já conheci mulher com o nome de Gemima. Da outra, Késia, eu já conheci menina com o nome de Késia. E o da terceira, Queren-Apuque. Eu nunca vi nenhuma mulher com esse nome, não sugiro que você coloque esse nome na sua filha ou na sua neta. Em toda aquela terra não se acharam mulheres tão formosas como as filhas de Jó, e seu pai lhes deu herança entre seus irmãos. Depois disto, a Bíblia não diz qual era a idade de Jó quando tudo começou. Viveu Jó 140 anos, e viu a seus filhos e aos filhos de seus filhos até a 4ª geração. Então Jó viveu mais 140 anos, né? Então morreu Jó velho e farto de dias. Então a gente aqui... Sim? Porque tem pedido de oração. Tá, já nós vamos atender os pedidos de oração, né? Eu quero nesse momento aqui agradecer a você que nos acompanhou nessa jornada, e a gente estimula você a voltar ao livro de Jó, né? A gente, quando termina um livro da Bíblia, a gente não dá ele como pronto e acabado, estudado, e não. A Bíblia é sempre um livro ao qual a gente volta, a gente retorna, né? Então a gente estimula você a que faça isso, não é? E a gente agradece, pede desculpas por algumas falhas em termos de internet, até mesmo em termos aqui da condição do estudo, porque todos nós estamos aprendendo ainda muito mais do que a Bíblia tem para nos ensinar. Vamos lá? Vamos orar pelo nosso irmão Wesley. O Wesley. Eu acredito que seja o Wesley filho. É o filho, né? o pai me falou. Isso. E também pela irmã Bebé. Ela disse que a taxa de glicose dela está subindo e descendo, está alterada. Irregular. Vamos orar por ele então. Sim. Mais um pedido? Orar por Rodolfo. Rodolfo. O pediu.
Quem pediu? O amigo deles, a irmã Lígia. Irmã Lígia pediu. Vamos orar pelo Rodolfo. Tá? Pelo Wesley e pela Bé, que é a avó dele. Tá? Tem o tio da Leilane, né, que estava pedindo O seu Ayrton. Ayrton, tio da Leilane, isso. E uma pessoa que a Lúcia tinha pedido? Marcos. Marcos, pronto. Renildes também, vamos estar orando, né? Continuando a orar também pela vida, hoje não apareceu no nosso grupo, né? A retratinho lindo de Yasmin, filha de Ivana e Mustafa. Vamos orar por essa família. Deus abençoe a vida de vocês, tá? E vamos continuar orando. Israel melhorando também, acho que ele estava com dengue, igual eu estou. Agradeçam a Deus a minha melhora também, tá certo? E continuar orando pela mãe da minha esposa, minha sogra, a irmã Lourdes, certo? Mais alguém, minha querida, que você falou, Regina, que eu não... É só isso mesmo, né? Orar também pela dona Regina, tá? Deu hoje uma esticada até o Unimed comigo, problemazinho de garganta, mas é de fundo viral, tá? Esse o termo, né? Viral, né? Usar a voz da Amanda aqui, já fosse. O Dona Conceição e seu Paulo, né? Pedindo a Luísa que encerre com essa oração, tanto a apresentação de hoje e agradecemos a Deus essa jornada. Para e vou poder sentar e atingir especial para essa pessoa. Tu conheces, Senhor, cada um, sabe Senhor, a saúde dessas pessoas que nós estamos orando, então eu te peço que esteja restaurando, Senhor, cada um deles, que eles possam estar logo bem, possam voltar para casa, aqueles que estão no hospital, aqueles que estão internados, que estão enfermos, que esteja, Senhor, restaurando a saúde deles, Pai, dando força, dando sabedoria aos médicos, que façam as escolhas corretas, e também aos familiares, às pessoas ao redor, Pai. Eu peço que estejas abençoando cada um deles, visitando cada lar, tocando em cada família, Pai. Eu te agradeço mais uma vez por estarmos aqui. Te agradeço pelas bênçãos que tu constantemente derramas sobre as nossas vidas, Pai. Te agradeço por quem tu és, te agradeço pela salvação que tu enviou a nós por meio do teu Filho. Eu te agradeço, Pai, e eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe sua vida e até domingo. Domingo estaremos ainda às 17h30 Acre, 19h30 hora de Brasília, com o nosso culto via internet. Muito obrigado. Tinha uma irmã aqui no Facebook pediu pela Neuza. Nós vamos orar por ela durante a semana. Neuza. O Arledo pediu pela tia Neuza, que também está com Covid. Vamos continuar.